Olá, boa noite, você que está nos acompanhando. Mais uma vez estamos mais uma edição, a 16ª edição do podcast do Observatório Municipal de Jataí. Hoje, eu, Kaique Natana Costa, estou apresentando o podcast, nossa secretária Coronel Selma está em Brasília e vamos aqui pela primeira vez, vamos tentar passar para vocês o que é a vigilância sanitária, o que ela faz, onde ela atua. E hoje, para falar com a gente, conversar com a gente sobre o nosso podcast, sobre o nosso assunto, sobre vigilância sanitária, está conosco aqui o Juliano Machado de Assis, ele que é fiscal da Vigilância Sanitária tipo 2. Boa noite, Juliano. Boa noite, Kaique, boa noite a todos. Viemos aqui então para tentar falar um pouco mais da vigilância, né, para a população entender qual é o nosso trabalho e como a forma de atuação do fiscal da Vigilância Sanitária no município, no estado e no país. Certinho. Juliano, então já começando, já nesse assunto mesmo, aproveitando essa seara, conta pra gente o que é a vigilância sanitária? O que é a área de atuação dela? Bom, Kaique, a vigilância sanitária, ela iniciou desde o período colonial, onde autoridades fiscalizavam portos, mercados, cemitérios. Para quê? A fim de não deixar doenças contagiosas espalhar virar uma pandemia. Tá? Em 1976, ela foi criada oficialmente. E em 1990, ela entrou no Sistema Único de Saúde, o SUS. Por quê? A vigilância sanitária, ela trabalha de forma preventiva e corretiva. Então, ela vai trabalhar de forma preventiva para não deixar acontecer surtos, epidemias, né? O qual, se tiver ocorrer surto de epidemia, vai inchar o Sistema Único de Saúde, né? Então, para proteger a população, foi criada a Vigilância Sanitária, nos quais fiscaliza todo o estabelecimento, né, que pode causar risco à saúde pública, risco ao trabalhador, né? Então, essa é a atuação da vigilância. Hoje a vigilância, ela trabalha, tem a Anvisa, que foi criada em 1999, né, que é o superior. Abaixo da Anvisa tem as vigilâncias estaduais. Vigilâncias estaduais, abaixo das vigilâncias estaduais tem a Suvisa, e abaixo da Suvisa tem as vigilâncias municipais, da qual eu faço parte aqui do município de Jataí. Na vigilância sanitária, tem dois tipos de fiscais, tipo 1 e tipo 2. Tá? A gente classifica o risco sanitário em risco 1, risco 2, risco 3. Tá? Então, média, baixa, média e alta complexidade. O fiscal tipo 1, ele fiscaliza estabelecimento de baixa e média complexidade, que são açougues, supermercados, lanchonetes, tá? Postos de gasolina, manicure, pedicure. Tá? E o fiscal tipo 2 fiscaliza a alta complexidade, além de também fazer a fiscalização na média e na baixa, mas ele prioriza a alta, que seria hospitais, clínica odontológica, fisioterapeuta, tudo que se resume na área de saúde. Então essa é a diferença do fiscal tipo 1 e fiscal tipo 2. Então assim, hoje, porque assim, a população, assim como eu também, eu tinha uma outra ideia da vigilância sanitária. Para mim, a vigilância sanitária fiscalizava lanchonete, não mais nada. Então é uma gama muito maior, muito mais ampla a fiscalização da vigilância sanitária. Hoje, em Jataí, a vigilância sanitária ela conta com quantos fiscais? Fiscal hoje de Jataí tipo 2, existem somente 6 fiscais. Desses 6 fiscais, 5 são da vigilância sanitária, tá? E fiscal tipo 1 deve ter em torno de uns 10 ou 12 fiscais, né? Só pegando um gancho aqui, uma vez eu fui fazer uma fiscalização, cheguei no estabelecimento, me apresentei, né? Bom dia, somos a vigilância sanitária. A pessoa veio para mim e falou assim: o banheiro é lá no fundo. Então muita gente pensa que a gente fiscaliza só banheiro, né? Você falou lanchonete, mas não. A gente tem um grande a gama de fiscalização que a gente tem, né? Desde todo estabelecimento, desde borracharia até hospital. Então a gente trabalha toda essa área, né?
Vocês trabalham com a forma da vigilância sanitária trabalhar? Ela é o quê? Ela é denúncia, é de ofício, vocês têm que estar de vez em quando naquele estabelecimento, é para quando a pessoa precisa retirar um alvará. Como que se trata o trabalho da vigilância sanitária? Como que se dá esse trabalho? Tá. Hoje a vigilância sanitária trabalha da seguinte forma: a gente trabalha com ordem de serviço, tá? Então a gente faz a fiscalização, que chama renovação de alvará, no estabelecimento no percorrer do ano, tá? Então chega a hora de serviço do estabelecimento, a gente vai naquele estabelecimento. Ao contrário que muita pessoa acha que a gente está andando na rua, para, olha no lugar e entra. Não é assim. Salvo em caso de denúncia ou de flagrante delito, né? Aí a gente tem que fazer isso. Eu costumo falar que vigilância sanitária é igualzinho polícia. O policial é policial 24 horas. Sim. O fiscal da vigilância sanitária também é fiscal 24 horas. Então, uma situação de flagrante delito, a gente tem que entrar e fazer nosso trabalho, né? Fora isso, ordem de serviço. A ordem de serviço é colocada pelo departamento, né? Que a gente vai fiscalizar as condições daquele estabelecimento que já existe. Então, lá a gente vai ver as condições higiênicas sanitárias, tá? Então, vamos supor uma mercearia. Então, na mercearia a gente vai olhar lá a data de validade do produto, a estrutura física, se não tem mofo, se não tem parede danificada, piso, né? Açougue, se tem a forma certa de entrar com a carne no açougue, tem o tempo certo para desossar a carne dentro do açougue. Então a gente vê tudo isso. Aí a gente vai no hospital. No hospital a gente já vai ver outras áreas, né? Que é a CME, que é a parte da esterilização, né? UTI, lixeira, a parte estrutural, se os resíduos estão sendo descartados da forma corretamente, né? Então a gente trabalha nessas duas formas. Da forma, seria nesse caso, a forma preventiva, né? A gente está lá para fazer, para não deixar acontecer nada. E a outra forma que ele trabalha é através de denúncias. Faz uma denúncia da vigilância, é inteiramente anônima a denúncia, e o fiscal tem um prazo de 32 horas para ir averiguar a denúncia. Sendo procedente, a gente pode atuar, né, na forma de intimação, pedindo para a pessoa resolver aquele problema, tá? Não pode atuar na forma de interdição, quando são casos mais graves, então a gente pega e interdita. Pode tentar o local, pode fechar o local. Cassação de alvará, né? Então dessa forma que a gente trabalha. E orientação também, né? A gente, estabelecimento que faz a abertura, você abriu um estabelecimento agora, a vigilância tem que ir lá fazer, né, a vistoria. Então trabalha também na forma de orientação. É um trabalho amplo, mas é um trabalho meio invisível, né? A população não vê, não é um trabalho que se vê com facilidade, até porque você não tem tanto estabelecimento sendo lacrado, sendo fechado, você tem mais esse estabelecimento sendo checado, e aí quem vai ver mesmo é o dono do estabelecimento. Então o trabalho da vigilância sanitária é um trabalho mais invisível, mas não deixa de ser um trabalho importante, né? Porque vou usar um exemplo bem claro. A gente teve há pouco aí no estado, no Brasil, a situação que a gente teve aí com as bebidas alcoólicas. Eu creio que vocês estão trabalhando no mínimo dobrado por causa dessa situação. Igual você falou, o trabalho de vigilância sanitária, apesar de ser invisível para a sociedade, é muito importante, né? Como eu falei, a gente trabalha na forma de prevenção, né, e de correção também. No caso dos etanol, foi feito aqui em Jataí um trabalho juntamente com a Polícia Civil, o GCM, Polícia Militar, onde nós estávamos procurando bebidas que foram feitas de forma clandestina. Aqui em Jataí não teve nenhuma fábrica, né, de bebida clandestina, porém a gente apreendemos algumas pingas que não tinha registro. Todo produto tem que ter registro no Ministério da Fazenda, da Agricultura, tá? Então, se não tiver mapa, isso. Se não tiver, não pode ser comercializado.
né? Então tem que ter o rótulo, tem que ter lote, tem que ter fabricação, quem produziu aquela bebida, ou qualquer outro tipo de alimento, tem que ter essas informações. Se não tem, ela está irregular. Se ela está irregular, a gente tem que fazer apreensão. Tá? E outra coisa que eu até falo, as pessoas têm uma visão de vigilância, pensam que a vigilância é punitiva, e não é. Eu até brinco, falo assim, não é a vigilância que multa, é a pessoa que se multa. Porque se o estabelecimento dela está correto, está seguindo a lei, está fazendo a forma correta, não tem por que a vigilância ir lá e multar. Agora, se você trabalha de forma errada, com produtos que não têm origem, aí sim, a vigilância vai atuar para garantir a saúde pública. Até porque a pessoa, quando ela vai abrir o estabelecimento dela, ela tem que tirar o alvará, tirar toda a documentação. E aí eu acredito que lá, para preencher o alvará, ele passa a saber quais são os deveres dele. Sim. Então, assim, no Brasil, ninguém pode negar o desconhecimento da lei. E o comerciante, principalmente, porque tem alguns anos, e aí você vai ver que, na verdade, são todos os anos, e vem de onde você menos imagina. Porque, assim, você poderia esperar uma pandemia e um problema desse, que gerou no país inteiro, você poderia esperar, sei lá, do ramo farmacêutico, que às vezes é uma dose de alguma coisa lá, e aí vem, você poderia esperar local, você poderia esperar uma situação na lanchonete, que está servindo uma situação contaminada. Eu lembro lá de Goiânia, quando eu era menor, lá em Goiânia, que teve Goiânia tem muito pit dog. Pit dog é os onde faz os lanches, né? Goiânia tem muito pit dog. E lá em Goiânia teve uma época que a vigilância sanitária fechou uma parte de pit dog lá, porque os caras estavam seguindo carne de cavalo. Porra, carne de cavalo, cara. E a vigilância sanitária trabalha nessa situação. Né? Por isso, todo estabelecimento a gente pede a detetização, né? Ratização também, para evitar esse tipo de doença que pode vir a acontecer. Né? Além disso, também, você falou, durante a pandemia, a vigilância sanitária fiscal foi a ponta da lança durante toda a pandemia. Enquanto muitos estavam em casa, a vigilância estava na rua, né? Fechando o comércio que não poderia, acabando com festinha, indo na casa do doente que não queria receber o tratamento, que até hoje tem isso. Tá? Semana retrasada nós fomos na casa de um paciente que se recusou a seguir o tratamento. Ele estava com sarampo, suspeita de sarampo, né? E estava se recusando a fazer o tratamento. Isso aí é um risco à saúde pública. Aí nesse caso a gente fomos lá, intimamos ele a fazer o tratamento. E caso ele não queira fazer o tratamento, o que seria? Chamar a polícia pegar ele e fazer a prisão dele. E aí ele recebeu o tratamento lá na... Fazer o tratamento forçado. Então, assim, é bem mais que isso. Era a próxima pergunta minha, você já respondeu, porque eu ia perguntar justamente isso. A vigilância sanitária, ela trabalha também como nós podemos dizer, com o consumidor final, o cara lá na casa dele, porque assim, aqui em Jataí, eu não sei se é uma lei, eu não me recordo muito bem disso, mas você tem cidades que se cria galinha em qualquer lugar, e galinha você tem um problema muito sério, que onde você tem galinha, do lado você tem muito pior de galinha, e aqui em Jataí tem esse controle. Então a vigilância sanitária ela tem esse trabalho com a pessoa, com o munícipe, não só com o consumidor. Sim. Nesse caso de galinhas, hoje sim, você falou que você vai abrir um estabelecimento, você não pode alegar que você não tem conhecimento da lei. Cada estabelecimento tem uma lei específica, tipo restaurante, lanchonete, a lei RDC 216, né? Drogaria, portaria 344. No caso das galinhas, quem fiscaliza aqui no município de Jataí é o Código de Postura. No Código de Postura Municipal não pode ter galinha nem porco, tá? E se não me engano a multa é bem elevada. Salgadinha. Eu acho que é 1.500 por cabeça de galinha. O cara tem 100 cabeças de galinha, valeu o galinha, cara. Aí como se a vigilância recebe esse tipo de denúncia também, a gente passa para o departamento de postura, né? O departamento técnico, aí eles vão atrás do responsável. Isso. Mas, como você falou, a gente atua também muito no
consumidor final. Tá? Quando você come alguma coisa estragada, você vai para o hospital é obrigado a preencher uma ficha, e essa ficha é encaminhada para a vigilância epidemiológica, e a vigilância epidemiológica solicita a vigilância sanitária para estar lá, fazendo uma entrevista com a pessoa, né, onde que ela comeu, tudo, obtendo informações. A gente vai no local de origem, onde que ela comeu, por que ela comeu, chegando lá a gente vê se é caso de multa, se é caso de interdição, né, trabalho dessa forma. É um trabalho, um trabalho policial, não sendo um trabalho policial. Um trabalho vocês trabalham muito na área de fiscalização, muito. Vocês põem que ele está na prática, é melhor prevenir do que remediar. Vamos prevenir bem, porque se a prevenção não der certo, a área que é a área punitiva já é uma área mais complicada, já é uma área que ninguém quer trabalhar. E aí, Juliano, nosso podcast tem muito concurseiro que assiste o nosso podcast. Como que se dá o ingresso para a vigilância sanitária? E todo fiscal que é nível 1, ele vai virar nível 2 ou não? São concursistas? Bom, aqui no município de Jataí, todos os fiscais da vigilância sanitária são concursados. Então, a única porta de entrada para a vigilância sanitária de Jataí é através de concurso. Tá? E é uma luta que a gente está tendo aí, a questão do plano de cargos e salário, onde o fiscal 1 iria passar através de tempo, através de cursos, né? Tipo mestrado. O fiscal 1 ia passar para o fiscal 2 e o fiscal 2 iria passar para o auditor fiscal. Então é uma luta que a gente está tendo aí tem vários anos, né? Mas não tem muita expectativa ainda de concluir, não. Mas para entrar na vigilância sanitária, somente através de concurso. Superior? Tem informação específica? No caso fiscal tipo 2, é curso superior e específico, né? Eu sou farmacêutico industrial, né? Então, os únicos que podem fiscalizar drogarias e farmácias são farmacêuticos, né? Outro tipo de fiscal, mesmo sendo 2, tipo o nosso colega que é arquiteto, ele é tipo 2, curso superior, né? Então, nós temos um arquiteto, uma enfermeira e 3 farmacêuticos. Então, sim, o arquiteto e a enfermeira não pode fiscalizar sozinha uma drogaria ou uma farmácia. Tem que ter a presença do fiscal farmacêutico, né? Essa é uma lei do Conselho de Farmácia que fala que farmacêutico só pode ser fiscalizado por farmacêutico, né? Então, nesses casos específicos, como enfermeiro, arquiteto, farmacêutico, concurso para nível 2, fiscal tipo 2. E, apesar que todos os fiscal tipo 1 da Vigilância Sanitária de Jataí são cursos superiores, a entrada deles foram através de nível médio, né? Agora está em planos, no próximo concurso, se abrir vaga, colocar somente cursos superiores, tanto para o tipo 1 quanto o tipo 2, sendo que o tipo 2 é somente para aqueles superiores específicos, né? Veterinário, enfermeiro, odontólogo, médico, né? E no restante superiores iria ingressar no fiscal tipo 1. Então, se o fiscal hoje, vamos trazer para Jataí, não é um cara que caiu lá de paraquedas, você está lá fiscalizando a farmácia, você sabe o que você está fiscalizando, você sabe qual que é o gargalo farmacêutico, você sabe até onde ele pode ir, você sabe qual que é os direitos, mas também você sabe os deveres do farmacêutico. Isso aí é muito bom. A gente tem aqui na Guarda também, graças a Deus, a entrada foi para o nível médio, mas se não todos, a grande maioria também é nível superior, e aí você vê que isso acaba elevando o nível de conhecimento, o nível de ocorrência. Você vê que tem situações que, se a gente não tivesse aquele tipo de profissional, então isso a instituição que acaba ganhando, né? Isso. E você está na vigilância tem quanto tempo? Eu entrei na vigilância em 2010. Foi o penúltimo concurso que teve. Entrei em 2010. Já estou lá já. O tempinho tá bom, né? Importante você falar aí que você ressaltou que é importante ter
aquele profissional específico, porque assim, você vai fiscalizar um hospital, nada melhor que o médico ou uma enfermeira. Nós temos isso no quadro da vigilância. Drogaria, nada melhor que um farmacêutico, né? Que além de ter muita legislação que a gente tem que estar estudando, aí muda a legislação, você tem que estar estudando, né? O olhar crítico do profissional já específico é muito superior. Então eu já chego na farmácia, já sei o que você falou, as obrigações e os direitos do farmacêutico, do dono da farmácia, do balconista. Então a gente já chega, bate o olho e já sabe, né? O que tem que mudar, o que tem que fazer, tudo. Mas tem que continuar estudando, é uma profissão que você não pode parar de estudar, né? Todo dia tem resolução, tem portaria, tem lei que muda, retira, então a gente tem que ficar bem afiado nesse ponto. Conta para nós uma experiência boa, conta da sua experiência na vigilância sanitária, o que gosta, Boa. O dia a dia, o seu dia a dia na vigilância, uma experiência boa, não sei lá. Boa para nós que vai escutar quase tudo. Boa para a população, que evitou alguns riscos de saúde pública, né? E ruim para quem tomou, né? Mas nós temos umas situações engraçadas, né? Que a gente diverte. Tem duas que eu nunca esqueço. Estava eu e o colega fiscalizando um restaurante, né? Fiscalizou e tudo lá, de boa, anotando. Aí, no momento que o fiscal, que o colega perguntou, falou assim: você fez a detetização? O rapaz falou assim: não, fiz sim, né? Nesse exato momento, subiu uma barata na parede. Aí quando subiu a barata na parede, o fiscal pegou e falou assim: aí essa barata aí? O cara olhou pra barata: não, essa não é minha não, Cara, eu saí de lá todo dentro do rio, não é possível. Estabelecimento lá. E meu colega falou: não, essa é minha, é baixando, eu sempre ando com ela no bolso. Então sempre tem situações assim, rapaz, que você fica engraçado. Outra vez, que a gente faz apreensão, tipo de carne clandestina, açougue clandestino, né? Não tem origem da carne, então pode ser um animal com doença, né? Pode ser algum animal que foi sacrificado de maneira incorreta, então a gente faz a apreensão. Aí o que acontece? Muita gente pega e fala assim: nossa, a vigilância é mal, por que não pega essa apreensão e doa? É uma pergunta que eu sempre fiz. Muita gente faz isso. Mas eu vou te falar, qual é o sentido de eu apreender essa carne sua aqui, alegando que não tem procedência, que eu não sei de onde que ela veio, como que ela foi adquirida, se o animal estava ou não doente, e pegar, aprender de você e doar para o próximo? Você só passou o problema para frente, só mudou o problema de foco. Problema de saúde pública aqui, ele vai continuar. Então todo o produto que é apreendido pela vigilância sanitária é descartado lá no aterro sanitário, tá? A gente convida o proprietário do produto, né, para acompanhar, caso ele queira acompanhar, vai lá com a gente e faz. Deixa eu contar uma história engraçada também, já. Uma vez nós fomos num açougue clandestino, aí tinha um porco, o açougue dentro de casa. Chegando lá, a mulher pegou e falou que não era açougue, que era para a família dela, mas aí a gente viu, né? Uma serra-fita, os freezer, os trem, falou assim: mas só tem um açougue montado aqui e só faz carne para a família. Com vários cachorros em volta, esperando aquela beirinha, pedacinho. E nós fez a apreensão desse porco. Isso já tem mais uns 8, 9 anos, eu nunca esqueço. Pegou um porcão grande, rapaz, nós juntou 5 homens para jogar esse porco dentro do carro e levou lá para o aterro sanitário. Chega lá no aterro, um dos guardas estava lá, viu aquele porcão e pensou lá: vai dar bom. Mas já chegou assim, vai dar bom. Já chegou perguntando, falou assim: mas por que você aprendeu esse porco? Aí o colega pegou e inventou uma doença lá: não, porque você está com uma doença assim. A cara, mas essa doença mata? Mata sim. Aí eu falei: não, pode pôr aqui então no cantinho aqui. Aí nós jogou o porco lá, né? Aí já veio: obrigado vocês, até mais. Aí eu falei: não, calma aí. Fui lá dentro do carro, peguei a faca, piquei no porco e joguei criolina, que é o procedimento correto. Quando eu joguei criolina assim, o cara bateu a mão na cintura e falou assim:
Agora nem o urubu não come. Eu tava de olho. Ele ia pegar o pulo. Ele tava de olho na. Só rapaz, até que enfim, serviço bom. Até que ele vai dar bom pra mim hoje. Trabalhando aqui, Deus ouviu minha oração. Chegou o valor da alimentação. Mas todo mundo descartava, lá no AP a gente joga creolina para evitar esse tipo de coisa mesmo. A pessoa pegar e levar para casa. Interessante, Juliano, isso que você falando, algo que poucas pessoas sabem. A vigilância sanitária, ela tem por obrigação de acompanhar quando é feito o descarte de droga, de apreensão de droga. Eles têm que fazer laudo, como é que sim? Por ser a droga é considerada risco à saúde pública, né? Então já entra na área da vigilância. Então a polícia prende uma carga de drogas, vai queimar, né? E eles não podem queimar nem 1 grama de droga se não tiver a presença da vigilância sanitária. Então a gente, inclusive eu tenho algumas fotos aqui, vou colocar aqui. Então a gente vai para a polícia, né? E a gente faz o acompanhamento da queima de droga. Após isso a gente faz um relatório, manda para a polícia manda para o Ministério Público, o Ministério Público manda para o órgão competente que eles querem. Né? Mas sim, toda queima de droga tem que ter a supervisão da vigilância sanitária. Todo descarte, independente se é cannabis, se é químico, independente. Tudo que a Anvisa taxa como. Se é 1 grama, se é 2 toneladas. Independente da quantidade também. Dependendo da quantidade. Se pegar 1 grama de cocaína, vai incinerar, a vigilância tem que estar lá. E tem que fazer o laudo, tem que fazer aqui. Toda cidade tem vigilância sanitária ou tem lugares que a vigilância estadual? Ou, por exemplo, aqui em Jataí a gente tem o IML, tem cidade que não tem, aí sai daqui de Jataí. Como que funciona isso? Toda cidade tem que ter, é obrigatório ter? Como que funciona? A vigilância sanitária, as cidades que não têm a vigilância sanitária, no caso, ela vai ser fiscalizada pela Suvisa, que é o órgão abaixo da vigilância estadual, ou até mesmo pela vigilância estadual, tá? Isso é através de acordos, eles falam... Cooperação técnica? Esqueci o nome, tá? Então, assim, são acordos que fazem assim, vigilância, tipo aqui, a vigilância de Jataí fiscaliza distrito, então fiscaliza a Islândia, a Estância e zona rural também. A gente vai em zona rural também. Inclusive esse mês a gente estamos fazendo zona rural, que é fazenda que tem graneleiro, escola, lanchonetes, bares, tudo, né? A gente fiscaliza na parte rural também. Então tem cidades que não tem a vigilância municipal. Quem vai atuar nessa área aí é a vigilância estadual ou a Suvisa. Aqui em Jataí nós temos a Suvisa. Então o município, agora Serranópolis tem, mas até pouco tempo não tinha. Então Serranópolis, Aporé, quem fiscaliza é a Suvisa. O município de Jataí só fiscaliza o município de Jataí, os pequenos distritos e zona rural. E aí a Suvisa ela fiscaliza também o trabalho de vocês ou não? Não. Vocês são independentes? Somos totalmente independentes da estadual e da Suvisa, tá? Apesar que existe um respeito mútuo, né? Então, tipo, quando a vigilância estadual vem já está fiscalizar. Geralmente ela convida a municipal a acompanhar. Só como nós estamos acompanhando, a gente não faz a ação. Quem faz é a vigilância estadual. Tem um caso que a Suvisa quer fazer alguma coisa aqui em Jataí. Aí chama a vigilância. Coparticipação. Então, tipo assim, indústria. A gente fiscaliza certas áreas de indústria. A Luz Dreyfus. Lá a gente fiscaliza, vamos supor ela, né? Lá a gente fiscaliza o refeitório. A gente fiscaliza o ambulatório, né, se tem ou não ambulância. Essa parte a gente fiscaliza. Outra parte já é o mar, né, que é a parte da fabricação, da fabricação do óleo. Né? E tem estabelecimento que quem fiscaliza é a estadual. Então, mesmo tendo a vigilância municipal, determinado estabelecimento,
na qual já está e não está fazendo a cooperação, né, a coparticipação, então quem fiscaliza é estadual. Mas mesmo que vocês vão fiscalizando, vocês recebem essas denúncias, né? Vocês passam adiante. Não é da competência de vocês só passam essa denúncia adiante. E a população, o município já tem isso, para saber da situação, ele quer denunciar, qual que é a forma que ele faz essa denúncia, qual que é a forma que ele consegue entrar em contato com a vigilância sanitária? Bom, você pode fazer presencialmente, tá? Lembrando que todas as formas de denúncia é anônima, tá? Você pode fazer presencial, você pode fazer por e-mail e você pode fazer via telefone, tá? Depois eu vou colocar o número do telefone e o e-mail. Presencial lá na própria vigilância, que na prefeitura mesmo? Não, a vigilância fica no antigo fórum ali na Secretaria de Saúde. Ah, sim. Tá? Mas na rua Dona Esmeralda tem a drogaria do EM na esquina, você sobe, fica do lado esquerdo, tá? O funcionamento é das 8 às 11 e das 13 às 15 horas, tá? E via telefone, vou te passar o número aqui que eu não me recordo de cor, e o e-mail também faz. Lembrando que fez a denúncia, a gente tem um prazo até de 32 horas, 72, não foi 32 agora, 72 horas para a gente ir lá e averiguar se a denúncia é procedente ou não. E muitas das vezes é improcedente. O cara é implicância. A gente passa de vez em quando por passa de sossego, a gente tem esse problema. Meu vizinho tá tocando terror. Chega lá, não tem nada. Chega lá, o vizinho tá orando. Apesar que muitas das vezes né? E a gente geralmente, com a experiência, né, a gente sabe quando é uma denúncia mesmo, é quando é um funcionário que está desgostoso com a empresa. Tem isso também, funcionário jogando pra cima. Não, tem denúncia que pega e fala assim, tal lugar está lá. E somente quem trabalha dentro do local sabe, né? Então tem funcionários gostosos, ex-funcionário também muito causa. E concorrente também vê o seu concorrente está crescendo e cria uma denúncia, né? Não, mas então agora eu vou concordar com o cara, a barata não era dele, não. A barata era do concorrente dele. Peraí, vamos ajudar o cara, se tem isso, então. Esse aqui a gente não tem na guarda, não. Agora isso aí. Meu vizinho denunciou porque está concorrendo. E vamos falar da fiscalização, vamos voltar, que é a parte que mais nos interessa. Tem que ser um bate-papo descontraído, gostoso, mas a gente está aqui para instruir o pessoal. A fiscalização, ela é feita da forma certa. Chegou a denúncia, por exemplo, vamos dar um estabelecimento. Chegou a denúncia do estabelecimento, tem 72 horas. Como que é o trato dessa fiscalização? Como que é o trato? Como que é feita a fiscalização da vigilância? Você vai lá, o estabelecimento ele tem um tempo para resolver, ela vai voltar depois, ela não vai voltar depois, ele perde o alvará, a reincidência que ele perde o alvará, como que é feita? Ou as várias denúncias do mesmo local, como que se dá esse meio? Eu já falei, a denúncia vai depender muito do risco sanitário. Se o estabelecimento foi denunciado, a gente chega lá e vê que é só uma parte estrutural, ou é só um sujeito ambiente, então a gente vai dar um prazo. O fiscal, por lei, ele pode dar um prazo no máximo até 30 dias, tá? Mas não quer dizer que eu vou chegar aqui e está tudo bagunçado, que eu vou dar um prazo de 30 dias. Então eu vou ver o risco sanitário, vou pegar e falar que você tem 1 dia, 2 dias, prazo imediato para você fazer, tá? E tem casos também que você tem que fazer a interdição. Então chegou lá, está muito bagunçado, está oferecendo risco para a sociedade mesmo, a gente faz a interdição imediata. Já leva o lacre e já lacra o lacre. Mas geralmente a gente dá um prazo de 30 dias, até 30 dias, dependendo da situação, e faz o retorno. No final daqueles 30 dias a gente volta. Voltando lá, se tiver do mesmo jeito, aí já é algo de infração, é a multa, tá?
Ele foi multado, não fez, aí já é interdição e cassação do alvará. No momento que cassou o alvará dele, ele não pode funcionar mais. E se a gente interditou, se ele pegar e arrancar o lacre e entrar dentro do estabelecimento ou retirar qualquer coisa dentro do estabelecimento, depois do estabelecimento estiver interditado, é crime e, se não me engano, é de 6 a 2 anos de cadeia, né? Então a gente já chama a polícia já vai, já faz a delegacia. Ele deixa de responder só na esfera administrativa, passa a responder na esfera criminal. Isso. Então, assim, é amplo, né? É um serviço amplo, é um serviço que realmente, é igual eu falei, é um serviço invisível, o serviço que vocês fazem, mas é um serviço muito importante para o município funcionar da forma correta, porque é uma simples situação que pode gerar um caos na sociedade, né? Pode trazer um transtorno muito grande. E a vigilância, até mecânica, né? Até oficina mecânica, tudo. Borracharia, oficina mecânica. E não só o estabelecimento, a gente fiscaliza também a saúde do trabalhador. Então, quando a gente chega numa empresa, a gente vê se a pessoa está usando EPI, né? Caso mecânico, está usando EPI, borracharia. Você vê, borracharia é risco 3, porque tem risco de explosão, entendeu? Apesar que ela é média complexidade, ela é risco 3, é muito perigoso, né? O mesmo risco do hospital, uma borracharia. Então a gente fiscaliza isso também, e a saúde do trabalhador, porque a gente tem que zelar pela saúde do trabalhador, porque se ele ficar doente, ele vai para o SUS, geralmente. E no SUS tem gasto, o município tem gasto, o Estado tem gasto, o país, né? Então a gente trabalha também na forma de orientação, de buscar que o empregado tenha uma condição boa de trabalho, uma condição de higiene de trabalho, né? Protegido com seus EPIs. Então a gente fiscaliza tudo nada que possa trazer. Que possa oferecer risco à comunidade da saúde pública, a vigilância vai estar lá, vai estar fiscalizando. Para garantir, né, que você vai comer um salgado e o salgado tenha sido feito da forma correta. Você vai no açougue, que aquela carne tenha procedência. Esse é o trabalho da vigilância. Não só na correção, né? Já está bagunçado, não, é na forma preventiva também. Então, chega no supermercado, a gente pede a nota fiscal, se a carne não tem nota fiscal, é apreendida, é levado lá no aterro sanitário, jogado fora, né? Lanchonete, tem que apresentar, a gente fala POP, que é procedimento operacional padrão. Então, como que é feito aquele salgado, de que forma que ele é armazenado, né? Então, a vigilância busca tudo isso, em todos os serviço. Então, quando você, por exemplo, claro que você me seguiu do salgado, quando você vai na lanchonete, não é só uma simples visita, não é só vim aqui, não. Vocês vão para a gente ver e olhar tudo. A gente vai perder um tempo aqui fiscalizando tudo, olhando tudo. Eu, no meu entendimento, eu não sou leigo nessa área, mas assim, pelo que deu de perceber que a conversa a gente veio fiscalizar para ver se o consumidor está levando aquilo que ele realmente está pagando. Correto. Se ele não está comprando gato por leve. Da melhor forma possível, da melhor higiene possível, né? Então, quando a gente entra no estabelecimento, né, eu até brinco lá na vigilância, a gente tem um olho treinado para achar defeito dos outros. Então a gente já entra no estabelecimento, já olha, dá uma olhada assim, o cara nem sabe onde você está olhando, ali você está tão... já sabe, né? Aí vai no freezer, ver como que o alimento está guardado, né? Se o alimento está dividido por origem animal, então no freezer. Tipo assim, a lei no restaurante, a lei pede 5 freezer, que seria 5 pias, que seria uma pia para lavar instrumento, uma pia para lavar verdura, uma pia para lavar carne bovina, uma pia para lavar carne suína e uma pia para lavar peixe, né? Então a gente, na realidade, isso é inviável.
Tem como. Se o cara for pôr 5 pilos, às vezes a lanchonete é menor do que isso, se você pôr 5 pilos, o cara consegue. Então o que a gente orienta? A gente tem que ser maleável, porém não colocar a população em risco. Então o que a gente fala? Não, pega uma pia, que é somente para lavar os instrumentos, e a outra você faz o horário. É horário, né? Vai fazer carne bovina? Só faz só carne bovina naquela hora. Limpa a pia, faz outra carne. Né? Freezer também. É um freezer para cada tipo de alimento. É enviado. Então o que a gente pede? A gente pede para colocar separado, deixando os pastos dentro do freezer. Então assim, aves, põe a ave nesse cantinho aqui, um espacinho bovino, um espacinho outro tipo de carne, para evitar a contaminação cruzada. Tá? Então são orientações que a gente faz. Então quando chega no estabelecimento, olha tudo. Desde quando a mercadoria chega, onde que ela é alojada, como que ela é feita, como é que ela é lavada, como que o salgado ou a comida é produzida, a temperatura que a estufa tem que estar ligada, restaurante, a casilha, a temperatura da água, a temperatura da comida, então olha tudo. Inclusive notas fiscais de onde comprou, tudo para mostrar a procedência. Para realmente saber que está tendo todo o procedimento correto. E em casa, Juliano, como é que é? Porque assim, você falando que eu estava imaginando, ou em casa o cara deve ser pirado, né? Porque eu penso, é assim, como é que é? É assim também, você peraí, a mesma carne que você cortou o frango, lava essa faca, não vai lá e pico do matão, peraí, lava. Rapaz, fica. Agora a gente leva o resquício. Não tem como você não ficar. E às vezes a gente sofre muito, porque às vezes a gente está na casa dos outros. Aí dá uma hora já. E o vigilante é vigilante 24 horas. A vigilante, nossa senhora. Uma amiga minha, quando eu ia na casa dela, até ficava me zoando, né? Não chega pra minha geladeira não. Aí eu, não, quero ver se tem trem aqui. Mas não tem como, cara. A gente observa mesmo e fala, né? Às vezes, assim, falei, somos treinados para achar defeito dos outros. Então a gente chega no churrasquinho, você vê lá o cara pegando o pano de prato, né? Ali pega o pano de prato, já passa aqui no rosto, já joga aqui no ombro aqui, e já come a carne, passa de novo, você só fica olhando, gente do céu. Pelo amor de Deus, vocês não sabem se você está comendo. Juliano, vou fazer 2 perguntas para você. Primeiramente, já estamos caminhando para o final. Explica para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, o que é a contaminação cruzada? Porque tem muita gente que não sabe o que é isso. De que forma que se dá, principalmente em casa. Aproveita esse gancho aí. Contaminação cruzada. Isso acontece muito com caixa de ovo. Né? O ovo é um tipo de alimento que pode causar muitas salmonelas. Né? Então, você pega uma caixa de ovo, tira aqueles ovos, guarda aquele ovo. Aí o que acontece? Estou falando do estabelecimento. O estabelecimento pega e coloca outro tipo de mercadoria dentro daquela caixa. Então, se o ovo está contaminado com salmonelas, no momento vai contaminar aquele outro produto. Falando em casa, usando mesmo exemplo do ovo. Você pega, compra o ovo, põe lá na sua geladeira, misturado com outras coisas. Se o ovo estiver contaminado, vai passar. Então é importante, às vezes, você lavar o ovo, colocar ele separado na geladeira ali, para não deixar misturar. Então, contaminação cruzada é quando um alimento ou um produto está contaminado, se coloca junto com o outro que não está, aí ocorre E aí, às vezes, você tem cuidado com esse alimento, o ovo, por exemplo, você tem um cuidado muito grande com o ovo, e do outro lado, lá tinha uma maçã, você não vai ter todo esse cuidado. A maçã está podre, você põe no outro, tem um ovo e passa para o outro. Passa e acaba acontecendo essa situação. Não é fácil não, né, pessoal? É uma situação, hábitos que a gente tem que ter, hábitos de higiene que nós sabemos que vem pela educação, né? Vem pela educação e aproveitando de hábitos. Quem tem o hábito de olhar validade de produto?
Era a outra pergunta que eu ia falar para você sobre isso. O que acontece? Muitos mercados colocam promoção do produto. Tá íntimo, beber. Oferecendo água para ir lá com a vencida. Mercados, estabelecimentos, geralmente, quando está próximo de vencer, eles colocam em promoção. A pessoa, não, está barato e tal. E muitas das vezes pode estar vencido. Então é muito importante olhar a data de fabricação. Tá? A lei, ela não estabelece, tem umas datas de fabricação, essa aqui tem um dia, né? Tem. Então que... 19 do 9, a fabricação, dia 19 do 9 de 2025. Aí e a vale um ano, 19 do 9 de 2026. Tá, então dia 19 ela vence. Agora tem produto que coloca só mês, né? Então setembro de 2026. Então aquele produto, até dia 30 de setembro, ele pode ser consumido. Dia 1º de outubro já não pode. Então muitos de estabelecimento usam dessa margem e colocam os produtos próximos a vencer, né, com mês, 30 dias, 20 dias em promoção. Então é muito importante a gente olhar a data de validade. Tá? Não quer dizer que toda promoção é porque está vencendo, não é isso. Mas sim, grande parte é por causa da questão do vencimento. Então é importante a gente olhar isso. Certinho. É isso aí, pessoal. A gente estava aqui hoje, falou com o Juliano sobre a vigilância sanitária, qual que é a área de atuação da vigilância sanitária, onde eles atuam, como a forma correta de fiscalizar, o que o consumidor, qual que é o direito do consumidor referente à vigilância sanitária, o que é os deveres do consumidor, o que é os deveres do comerciante, do proprietário, do empresário, quais são os direitos do trabalhador, né? Isso aí acho que é novidade para a grande maioria, que até o trabalhador da vigilância sanitária fiscaliza essa situação. E eu quero te agradecer, Juliano, por ter atendido o nosso pedido, ter vindo aqui, ter tido esse bate-papo descontraído, rápido, mas que foi de grande valia, e eu tenho certeza que vai levar muita informação para quem acompanha o nosso podcast. Eu que agradeço, Caio. Obrigado. Pelo convite. E lembrando que a vigilância está aí aberta a todo mundo que queira pedir orientação, que queira fazer denúncia, tá? E apesar de ser um trabalho invisível, é um trabalho muito importante. Tá? Então, quero agradecer pelo convite e a todos que estão nos vendo e ouvindo aqui. Obrigado. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer vocês também por ter acompanhado a gente até aqui. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, que acompanhou, que mandou mensagem lá no chat. Hoje a gente não pôde ver as nossas mensagens todas, mas no decorrer da semana a gente vai estar respondendo. Se você tiver deixado alguma pergunta referente à vigilância sanitária, eu vou estar encaminhando para o Juliano. Eu tenho certeza que ele vai se responder e eu faço compromisso de colocar a resposta para vocês. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar, dá o like, compartilha. Envia para os seus amigos, envia para os seus familiares, envia para os seus vizinhos o link do nosso podcast, para que essas informações possam chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam ser instruídas. A Bíblia fala que o conhecimento é que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigado, tenha uma boa noite, obrigado. E quinta-feira que vem a gente te aguarda aqui de novo. Muito obrigado, até mais.